Muy buenos dias, muy buenas tardes ou muy buenas noches. Hoje a gente vai fazer aqui um formato de vídeo diferente. A gente vai dar uma volta aqui pela cidade de Trujillo. Vou mostrar aqui só alguns pontos, não vou estar mostrando os monumentos e as coisas históricas que tem nesse lugar, que são muitas, ok? Eu vou te contar um pouquinho sobre como é essa cidade e alguns dados estatísticos que eu vou estar lendo aqui para vocês ficarem por dentro de como é. Talvez você esteja pensando em morar em algum lugar um pouco menor na Espanha, em uma cidade pequena, em um pueblo, como a gente chama aqui. Então, sei lá, pode ser que esse vídeo te ajude. Um dos principais motivos de eu estar fazendo esse vídeo é que tem muita gente nos comentários perguntando sobre vida no interior. Então, para eu entender se tu está gostando dessa série de vídeos que eu estou produzindo aqui no YouTube, já deixa o teu gostei, principalmente se tu está gostando desse formato ou não. Vamos ver como é que vai ficando. Compartilha e não deixe de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Isso é muito importante para eu entender se esse conteúdo está te agregando alguma coisa de valor ou te ajudando de alguma forma, tá bom? Trujillo é uma cidade que fica na comunidade autônoma de Extremadura, no centro-oeste da Espanha, e eu poderia simplesmente vir aqui e dizer que é uma cidade maravilhosa, que é uma cidade cheia de monumentos, e realmente Trujillo é um desses lugares que fazem a gente parar, olhar e pensar, cara, como é possível que um lugar assim ainda existe, de tão antigo e tão cheio de história? Porque aqui no caso eu não estou falando só de beleza. Vou contar para vocês quanto custa morar aqui, como é o mercado de trabalho, qual é o índice de desemprego, quantas pessoas vivem aqui, ou seja, informações que muitos de vocês talvez queiram saber porque estão pensando em vir para a Espanha, morar num pueblo, ou simplesmente porque querem entender melhor como funciona a vida num país como esse, né? Primeiro, a localização geográfica. Trujillo está na província de Cáceres, dentro da comunidade autônoma de Extremadura, como eu falei antes. A Extremadura ela faz fronteira com Portugal, a oeste, e isso não é um detalhe menor. Culturalmente e historicamente, essa região tem uma ligação muito forte com Portugal. A comunidade autônoma de Extremadura ela faz fronteira com comunidades de Castilha e León, por exemplo, que está ao norte. Faz fronteira também com Castilha-La Mancha, que está ao leste. Se a gente vai para Madrid, a gente tem que passar assim por Castilha-La Mancha, salvo que a gente dê a volta lá por cima por Castilha e León. E Extremadura é composta pelas duas províncias de maior extensão territorial do país todo, ok? Que é Cáceres e Badajoz. Trujillo em si ocupa uma área de quase 650 km². É um município muito extenso e com vários núcleos populacionais menores dentro do seu território, além da cidade principal. Está a uma altitude de 564 metros acima do nível do mar. Em termos de acessibilidade, Trujillo é uma cidade bem conectada por estradas. Ela está ligada a Badajoz e a Madrid pela autovia A5, que é uma das principais rodovias do país, conectando a capital, Madrid, ao sudoeste da Espanha. Já para quem vai a Cáceres, a cidade capital da província, utiliza-se a A58, que ela sai desde a A5 e vai diretamente até Cáceres, que é essa daí que eu vou mostrar no vídeo agora. Essa é a A58. Trujillo também tem conexões com Plascencia pela EX208, ok? Que atravessa o Parque Nacional de Monfragüe todo. O Parque Nacional de Monfragüe é um dos parques naturais mais preservados da Península Ibérica toda. De Trujillo até Madrid são cerca de 250 km, mais ou menos, dá umas 2 horas e meia de carro. E de Trujillo a Lisboa, em Portugal, são aproximadamente 300 km. Ou seja, quem mora aqui em Trujillo está numa posição geográfica bastante estratégica, ok? Principalmente para quem é brasileiro, é muito mais vantajoso sair de Trujillo, pegar um avião em Lisboa e fazer um voo direto de Lisboa para o Brasil, para Guarulhos ou para Florianópolis ou para Fortaleza, seja lá para onde for, do que para Madrid. Vai para Madrid, ainda tem que fazer o transbordo de Madrid, tem que fazer o transbordo em Lisboa e depois pegar outro avião para o Brasil. Então quem mora em Trujillo, quem mora na região de Extremadura tem essa vantagem, ok? Que é ir diretamente a Lisboa e pegar o avião em Lisboa diretamente. Vamos lá, Trujillo tem, de acordo com os dados mais recentes do INE, que é o Instituto Nacional de Estatística da Espanha, 8.611 habitantes. É muito pouquinho, né? Esse dado é de agora, do 1º de janeiro de 2025, bom, do ano passado. Isso coloca Trujillo como a 6ª localidade mais populosa de toda a província de Cáceres. É uma cidade pequena e quando você está aqui, percebe isso de forma bastante clara. As ruas têm aquele ritmo de interior totalmente. As pessoas se conhecem, todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta e existe aquela sensação de comunidade, de pertencimento, né? Que é muito diferente do que a gente encontra em cidades grandes como Madrid ou Barcelona, por exemplo. Isso eu sentia muito quando eu vinha trazer carga para cá. Tive muito aqui em Trujillo trazendo carga, dormindo aqui no polígono e sempre tive essa sensação de que, pô, aqui eu estou em casa. E a densidade populacional de Trujillo é de apenas 13 habitantes por quilômetro quadrado. Imagina isso. O que mostra o quanto o território ainda é vasto.
né, e pouco densamente habitado, digamos. Imagina, 13 pessoas por quilômetro quadrado. Imagina 1 quilômetro quadrado e 13 pessoas dentro desse quilômetro quadrado tentando conversar, um gritando por outro. É muito vasto. Dentro desses quase 8.700 habitantes, há uma presença relevante de estrangeiros e, segundo dados do padrão municipal, há moradores de diversas nacionalidades, com destaque para romenos, colombianos e marroquinos. Okay? Isso é reflexo de um fenômeno de imigração que acontece em toda a Extremadura. E por falar em Extremadura como um todo, a região tem 1.055.197 habitantes. Estou falando da Extremadura, segundo dados de janeiro de 2026. Esses dados são de agora. É uma das comunidades autônomas mais esparsas do país, vamos colocar assim, com uma densidade populacional muito abaixo da média espanhola. A Espanha, para te dar um contexto um pouco maior, tem 49 milhões e meio de habitantes, ok? E a Extremadura representa pouco mais de 2% desse total. Então, em termos de Brasil, ok? É como se toda a região tivesse na escala de um município médio do interior do sudeste brasileiro, para te ter uma ideia mais ou menos. Mas é o seguinte, por que Trujillo importa tanto? Importa porque essa cidade, nessa região de interior, tem um peso histórico gigante, ok? Tá, mas por que Trujillo? Por que essa cidade tão pequena, nessa região de interior, tem um peso histórico tão grande? E a resposta está numa palavra que, para nós brasileiros, ressoa de maneira muito familiar, que é conquista. Trujillo é a terra natal de Francisco Pizarro, que é o conquistador do Peru. Para quem nunca ouviu falar, que eu também nunca tinha ouvido falar até fazer essa pesquisa, Francisco Pizarro foi um cara que liderou a expedição que derrubou o Império Inca. O Império Inca todo mundo já ouviu falar, né? E ele não é o único. Essa cidade pequena, nessa terra árida da Extremadura, gerou dezenas de conquistadores que partiram daqui para o Novo Mundo, né? Vocês sabem de onde eu estou falando. Mais de 600 homens ligados a Trujillo participaram da conquista aí na América. E por que isso aconteceu? Historiadores explicam que a Extremadura, por ser uma região pobre, com terra difícil de cultivar e poucas oportunidades econômicas, gerou uma população de jovens sem perspectiva nenhuma naquela época. E eles encontraram nas expedições americanas uma saída, né? Igual muita gente hoje, né? Está acontecendo ao contrário. A única saída que vê é ir embora do Brasil, pois aqui acontecia a mesma coisa há 500 anos atrás, mais ou menos. Os jovens não viam saída, estava tudo ferrado aqui, a economia estava daquele jeito, e eles encontraram nas expedições americanas uma forma de chutar o balde e tentar uma nova vida, né? E a riqueza que voltou das Américas transformou Trujillo. Os conquistadores mandaram construir palácios, igrejas, torres. A Praça Maior que existe até hoje foi erguida nessa época. A estátua equestre de Francisco Pizarro, que tem aí nessa cidade, mas eu não passei por ela porque só fui aí por essa parte que vocês estão vendo, pois essa imagem está lá na praça. E por sinal, uma cópia dessa mesma estátua existe em Lima, no Peru. Olha só que louco. Então, quando a gente anda por Trujillo, a gente está andando por um lugar que moldou o mapa do mundo. Só se liga nisso, cara. E a gente às vezes passa, eu estava ali passando de moto sem nem pensar nada disso. Eu não tinha feito essa pesquisa ainda, então imagina a surpresa. Isso não é exagero jornalístico, é história. Mas voltamos aqui para o presente. Como é a economia de Trujillo hoje? Essa cidade funciona basicamente como um centro de serviços para toda a comarca. Tá? Aqui tem comércio, tem serviço público, tem escola, hospital comarcal, cartório, fórum. E para as cidades menores que estão ao redor, Trujillo é a referência. A agricultura continua tendo um papel muito importante. A região é conhecida pela criação extensa de gado, especialmente o porco ibérico, né? El jamón ibérico, cujo presunto é um dos produtos mais valorizados da Espanha. Vocês nunca viram aí no mercado aquela pata de porco, pata negra, que vale uma milionada? Pois então, a maior parte dessa iguaria provém daqui. Mas o grande motor econômico que ganhou força nas últimas décadas é o turismo aqui em Trujillo. Com seu patrimônio histórico extraordinário, é uma das cidades que mais atrai visitantes em toda a Extremadura. Além do castelo medieval, dos palácios renascentistas e da Praça Maior, a cidade cedia eventos que têm projeção internacional, como a Feria Nacional del Queso, que é a feira do queijo, e a Feria de la Agroganaderia. E aqui também foi gravado algumas cenas do Game of Thrones, para quem acompanhou, para quem gosta dessa série, El Juego de Tronos, aqui foi gravado algumas cenas também dessa série.
E desde 2024, Trujillo voltou a integrar a Associação dos Povos Mais Bonitos da Espanha, reconhecimento que havia perdido em 2020, que é um selo de qualidade turístico e patrimonial importante para atrair visitantes. Agora vamos falar do mercado de trabalho, isso aqui é muito importante. É o seguinte, eu vou falar com franqueza sobre o mercado de trabalho aqui nessa cidade, porque eu sei que muitos de vocês estão aqui para aprender se a Espanha, especialmente uma cidade do interior como Trujillo, é um lugar viável para morar e trabalhar. Então, primeiro, os dados regionais. A Extremadura tem, historicamente, a maior taxa de desemprego de toda a Espanha. Esses números são importantes que vocês entendam, tá? Porque a Extremadura é uma região que, historicamente, enfrenta o desafio do desemprego estrutural, né? Poucos empregos formais, muita sazonalidade no setor agrícola e uma base industrial meio limitada. A boa notícia é que há uma tendência de melhora. Em abril de 2026, a Junta de Extremadura anunciou que a região fechou o mês com 62.868 desempregados. O menor número em 30 anos. É uma notícia boa, não? E a Extremadura estava sendo a comunidade autônoma com maior redução proporcional do desemprego em toda a Espanha, com queda de 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, é uma região que vai melhorando, mas partindo de um ponto muito difícil. Esse que é o problema. Agora, quais são os empregos disponíveis em Trujillo e nessa região? Olhando as ofertas de trabalho que circulam hoje, o perfil predominante é peão agrícola, especialmente em colheitas sazonais, trabalho no setor de serviço e comércio, posições no setor de turismo e hotelaria e alguns empregos no setor de cuidados, né, como cuidadores de idosos, que eu sempre trago aqui no canal, sempre estou falando, né, que é uma área em crescimento em toda a Espanha, né, dado ao envelhecimento da população, lógico. E para quem tem nível superior e busca trabalho qualificado, as opções em Trujillo são bastante limitadas. A cidade pequena oferece o que uma cidade pequena pode oferecer. Quem busca carreira e tecnologia, finanças, saúde especializada ou educação universitária, precisa olhar para outros lugares como Cáceres, por exemplo, que é a cidade mais próxima, ou Mérida, ou, melhor ainda, outras capitais maiores, como Madrid, que está a 250 quilômetros. E aqui a gente vai chegar num dos pontos que mais interessa, que é o custo de vida, em especial o custo do aluguel. Em Trujillo, pelo que eu tive pesquisando, os preços do aluguel são significativamente mais baixos do que nas grandes cidades espanholas como Madrid ou Barcelona, ou Sevilha, inclusive. E isso é uma das grandes vantagens de cidades do interior, de los pueblos, né? Porque segundo dados do comércio imobiliário de 2025, o aluguel médio de um apartamento em Trujillo gira em torno de 400 a 700 euros por mês, né? Nem é tão barato assim, porque esse preço seria absurdo se a gente tivesse sondando isso há 10 anos atrás. Mas, enfim, é mais ou menos por aí que vai a coisa. Então, para a gente ter uma ideia mais prática, é possível encontrar um apartamento de 2 quartos, totalmente mobiliado, no centro da cidade, por volta dos 500, 600 euros mensais. Um apartamento de 1 quarto pode sair por cerca de 400 euros, mais ou menos, até os 500 euros. E um pouco maior, de 3 quartos, vamos colocar assim, costuma ficar em torno aí dos 650, 700, 800, dependendo das condições e da localização, tá? E também não é tão barato assim, não. E para compra, o preço médio do metro quadrado em Trujillo está em torno de 780 e 830 euros o metro quadrado. Muito mais baixo em comparação com a média nacional espanhola, especialmente com cidades grandes do país. Um apartamento médio de 100 metros quadrados, por exemplo, pode ser adquirido aqui por algo em torno de 80 a 90 mil euros. Aí a coisa começa a ficar mais interessante. E esses valores são extremamente acessíveis para padrões europeus. Em Lisboa ou Madrid, o mesmo imóvel custaria o triplo ou mais, né? É muito interessante a gente falar assim de Lisboa hoje, né? Porque há 10 anos atrás não era desse jeito. Para vocês verem como as coisas vêm mudando. E isso faz de Trujillo e do interior da Extremadura em geral uma opção interessante para quem quer qualidade de vida sem pagar valores absurdos de habitação. Claro, tem um negócio aqui, né? O salário médio na região também é o mais baixo que tem, né? Mais baixo do que em outras partes da Espanha. O salário médio na Extremadura está entre os mais baixos do país. Então, imagina uma coisa dessa. Para contextualizar, o salário mínimo interprofissional, que é o SMI, em 2025 foi de 1.184. Esse ano deu uma subida, né? Na Extremadura, muitos empregos, especialmente agrícolas, eles pagam próximo desse mínimo. Viver numa cidade como Trujillo tem uma qualidade de vida que é difícil de colocar numa planilha. Aqui, por exemplo, não tem engarrafamento. Tu não passa 1h30 no metrô todos os dias. Aqui a gente conhece cada vizinho pelo nome, as crianças andam na rua com liberdade
com aquela liberdade que nas grandes cidades algumas não existe mais. O ar é limpo, a comida é incrível, o clima é aquele de verões quentes, invernos frios, mas com sol na maior parte do ano. E a cidade tem todos os serviços básicos: hospital, escola, supermercado, farmácia, serviços públicos. Tem restaurante com comida local de altíssima qualidade. A gastronomia da Extremadura é uma das mais valorizadas da Espanha, com produtos como jamón ibérico, queijo, el aceite de oliva. E para brasileiros que vêm para cá e já estão acostumados com cidades do interior do Brasil, a adaptação em uma cidade como Trujillo pode ser bastante natural. E por falar em brasileiros, a Espanha recebe um número crescente de imigrantes brasileiros. Dados de 2024 e 2025 mostram que colombianos, venezuelanos e marroquinos lideram a imigração na Extremadura, mas a comunidade brasileira na Espanha como um todo é expressiva. Então, para um brasileiro que quer morar na Espanha, a Extremadura tem algumas vantagens práticas. O ritmo de vida é mais acessível emocionalmente, não é estresse de Madrid ou Barcelona. Os preços são muito mais em conta. Está pertinho de Portugal, 80, 100 quilômetros, a gente já está na fronteira com Portugal. E isso, de certa forma, pode facilitar um pouco a adaptação. A língua, claro, lógico, é o espanhol. Trujillo tem um espanhol muito claro, bastante diferente dos sotaques mais fechados do sul da Espanha, por exemplo. E para quem está aprendendo espanhol, aliás, o sotaque extremenho é bastante acessível. Enfim, é uma cidade que já foi muito mais poderosa do que é hoje, graças ao ouro e à prata que os filhos dessa região trouxeram da América. E aí depois disso veio o declive, as guerras, o esvaziamento, e hoje Trujillo é uma cidade pequena, de interior, que vive do serviço, do turismo, da agricultura e principalmente da memória. Para quem tem um trabalho remoto, aposentadoria, uma aposentadoria boa, ou consegue se inserir no setor de turismo e serviços, Trujillo pode ser uma opção de vida extraordinária, principalmente para quem trabalha remoto, porque daí tu vai pagar barato no aluguel, imagina. E para quem está aqui apenas de passagem, como eu nesse dia de moto, dando uma volta aí pelas ruas, a cidade de Trujillo, ela deixa uma marca, daquelas que a gente provavelmente não esquece. É isso, não esquece de deixar o teu gostei, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e compartilha com quem está precisando saber mais sobre a Espanha. E se tu tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu leio tudo e respondo na medida do possível. Um saludo e nos vemos no próximo vídeo.